A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. No início desse ano, registramos em cartório o compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Olá, telespectador. No programa de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora do Programa de Vigilância e Controle da Tuberculose, aqui da Prefeitura de Macaé. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, um assunto... Prazer. Nós estamos vivendo aí a questão da febre amarela, nós estamos vivendo aí a questão do mosquito Aedes aegypti, que realmente traz transtorno de várias doenças que são originadas através do vetor, mas vivemos hoje também ainda, infelizmente, a questão da tuberculose ainda. E eu gostaria muito que você dissesse assim aos nossos telespectadores, descrevesse inicialmente, né, o que é a tuberculose. Isso, diferente dessas doenças que hoje a gente se preocupa tanto, a tuberculose ela não precisa de um vetor, né? Ela é uma bactéria que é transmissível de pessoa para pessoa através da via respiratória. Então, quando um doente bacilífero, ele fala, tosse ou espirra, ele lança no ar essa bactéria e ela é capaz de ficar flutuando ali durante horas. A pessoa saudável, naquele ambiente, ela inspira e leva a bactéria para dentro do organismo. Então, assim, a gente não precisa de um vetor, como no caso da febre amarela, da dengue. Ela passa de pessoa para pessoa.
né? O que preocupa mais, né? Exatamente. E a forma pulmonar e a laríngea são as formas transmissíveis, né? Além disso, essa bactéria ela pode manifestar a doença em outros órgãos, não só no pulmão. As pessoas pensam que a tuberculose só dá no pulmão. Na verdade, ela pode dar nos rins, pode dar na pele, nos ossos, nos olhos. A forma transmissível é a forma pulmonar e a laríngea. Bem, não tem como as pessoas não se encontrarem, não conversarem, não estarem nos ambientes. Quais seriam, na realidade, assim, o ambiente ideal para que essa propagação também se atenue num ambiente, por exemplo, funcional e até dentro de casa? Isso, exatamente. Essa bactéria ela é pouquíssimo resistente à luz solar e ao vento, por ela ser muito levinha, quando a gente está num ambiente bem ventilado, ela logo é carregada para fora. E aí, nesse momento, quando ela entra em contato com a luz solar, ela rapidamente morre. Então, assim, evitar ambientes fechados, sem ventilação, evitar grandes aglomerações, né? E ter o cuidado com o paciente que está em tratamento, né? É importantíssimo que ele faça o tratamento até o final para que a gente consiga ter a cura e interrompa a cadeia de transmissão. Além disso, buscar a pessoa que tosse. A gente se preocupa tanto com a pessoa que tosse porque é a forma transmissível da doença. Então, quando eu descubro essa pessoa que tosse por tuberculose e inicio logo o tratamento, eu encerro ali a cadeia de transmissão. Seria também uma forma da gente estar prevenindo que mais pessoas adoeçam, né? Os números dizem pra gente que um indivíduo bacilífero sem tratamento, em um ano, ele é capaz de infectar de 10 a 15 pessoas. E dentre essas pessoas, algumas vão desenvolver a doença e outras não. E por que isso ocorre, que umas pessoas desenvolvem e outras não? Isso, a gente diz que ela é uma bactéria oportunista, né? Então eu posso estar infectada por essa bactéria, como provavelmente é o meu caso, porque são muitos anos lidando com pessoas doentes. E um dia eu posso vir a desenvolver ou não, de acordo com a minha imunidade. Então pessoas com HIV, com diabetes, com outras comorbidades que baixam a imunidade estão mais suscetíveis por esse motivo. Porque ela é uma bactéria bem esperta, né? Então ela está ali, quietinha, em estado latente, dentro daquele organismo. Num determinado momento, por uma baixa da imunidade, ela pode vir a desenvolver a doença. Geralmente, ele se desenvolve durante os primeiros 2 anos após a primeira infecção, mas isso pode ocorrer depois dos primeiros 2 anos também. Agora, Raquel, invariavelmente a gente tem essa palavra imunidade, baixa imunidade, tem sido uma palavra colocada praticamente em todas as ações e a questão da prevenção em saúde, todo mundo fala cuidado com a imunidade. Sim. De fato, o que pode levar, o que faz com que uma pessoa ela possa determinar e saber que ela está com uma baixa imunidade? Existem alguns exames, alguma coisa que determine que a pessoa está num período de baixa imunidade? Então, alguns hábitos interferem na nossa imunidade, como o uso abusivo de algumas drogas, as questões do ambiente onde a gente vive também, né, favorecem as infecções. Bom, as questões alimentares, até mesmo a questão do conhecimento, né, da informação. Então, enquanto a gente pega os números da tuberculose, por exemplo, a gente vê que quanto menor o grau de escolaridade, maior o número de casos, porque as pessoas não têm informação. Então, eu acho que é um conjunto, né, que a gente tem que observar. E, óbvio, também outras comorbidades que fazem a imunidade ficar um pouco mais incompetente, como é o caso, por exemplo, do vírus do HIV, né? É o vírus da imunodeficiência. E outras doenças, como diabetes também. Então, assim, eu acho que para a gente pensar em imunidade, e existe um exame, você pode fazer contagens, enfim. Não sei se é viável fazê-lo para todos, mas a gente pode pensar nos nossos hábitos, né? Como hábitos de alimentação, nos hábitos do nosso ambiente, do que a gente consome, de como a gente dorme. E aí a gente vai ter uma oportunidade em estar tratando a nossa imunidade. Bem, aí vem uma outra pergunta que normalmente é clássica também. E tem vacina para você evitar a tuberculose? Para a tuberculose a gente tem a BCG, que é feita ao nascer, ou no máximo até 4 meses após o nascimento. Geralmente é feita ainda dentro do hospital, né? E ela previne contra as formas graves da doença durante a infância, que seria a forma meningoencefálica, que é a membrana que envolve o cérebro, então seria a meningite, a tuberculose, é uma forma grave, e a miliar, que é uma forma disseminada. Então, ela previne para essas formas, as formas mais graves durante a infância. É a vacina que hoje nós temos. E não existe uma vacina para os adultos ir a alguma... Não, os adultos receberam ao nascer a BCG. Então, a partir daí, não faz mais parte do calendário. Ele estaria imunizado para essas
mais grave? Durante a infância. Durante a infância. Para a fase adulta, a gente ainda não tem uma vacina que seja eficaz, né? Eles estão estudando e pesquisando para ver dessa possibilidade. E qual a faixa etária que há a maior incidência da tuberculose, por exemplo, aqui no nosso município? Isso. Assim, no nosso município é o perfil, na verdade, da tuberculose a nível nacional também. É uma coisa que preocupa muito porque são adultos jovens, né, e idade produtiva ao trabalho. Então, quando a gente pensa em tuberculose, a gente pensa numa grande maioria entre 18 e 40 anos de idade. É a maioria dos nossos casos. É óbvio, acontece em casos na terceira idade, na infância, mas a grande maioria... A maior incidência é nessa faixa etária. Exatamente, nessa faixa etária. E há alguma motivação específica para que isso ocorra? Bom, a gente pensa na questão dos ambientes, né? São pessoas em idade produtiva, então elas estão no trabalho. Muito coletivo, né? Tem mais contato com outras pessoas, né? E exatamente a população que acaba mais suscetível, porque a gente pensa nessas aglomerações, a gente pensa nas condições de ambiente ali, de higiene, de ventilação, são pessoas que estão às vezes confinadas, vamos supor, no trabalho, em ambientes mais propícios, né? As crianças ficam mais restritas à casa e à escola, então quando a gente tem uma criança que adoece por tuberculose, a gente investiga toda a família criteriosamente, porque provavelmente algum adulto ali está doente, provavelmente na própria casa, né? Justamente porque a criança não está andando de ônibus o tempo todo ou confinada num espaço de trabalho com ventilação artificial, acaba se tornando menos suscetível. Mas existe tuberculose na infância também. Bem, a senhora falou do espaço funcional, né? E existe, assim, a maioria das vezes, hoje, o calor que a gente tem enfrentado, né? Verdade. Cada vez mais altas temperaturas, isso é no mundo inteiro, e o uso do ar-condicionado tem se tornado realmente uma coisa inevitável nos ambientes de trabalho. Na grande maioria dos ambientes profissionais, das empresas, das instituições. E a questão do ar-condicionado, o ar-condicionado central, e também do famoso ar-condicionado Splits, que está muito na moda, aquilo também é um hospedeiro para o vírus da tuberculose? Sim, essa bactéria ela pode uma ficar... espécie do ninho? Isso. Ela depois desse período todo que ela passa ali flutuando, que é o momento que ela pode causar, né, que ela pode infectar outro indivíduo, ela vai, por ação da gravidade, se alojar nas superfícies. No momento em que ela está na superfície, ela não tem esse poder de causar a doença, né? Mas aí quando a gente pensa no filtrozinho ali do ar-condicionado, que depois ela vai ser lançada de novo, a higienização regular é fundamental, né? Então já tivemos casos, por exemplo, de pacientes que trabalhavam naquele sistema de baia, que era ventilação única para um setor imenso. Então a gente fez a busca de todos aqueles contatos da empresa, justamente por conta desse risco, porque o ar fica circulando, né? O tempo todo ali, um ar viciado. A gente tem que se preocupar com isso sim, mas eu acredito que com boa higienização regular, enfim, a gente consiga contornar e prestar atenção em quem está tossindo. Está tossindo, merece investigação. Infelizmente, e é uma constatação que a gente vê em vários ambientes de empresas e profissionais, é que essa limpeza normalmente é mal feita e não é feita. Vai aí um grande alerta, né, àquelas pessoas responsáveis pela questão da saúde do trabalhador, aquelas pessoas que ficam confinadas e que trabalham quase que o dia inteiro num ambiente de ar-condicionado, que haja a limpeza dos filtros adequada para que se evite criar ali um ninho de várias outras bactérias, entre elas a bactéria aí que pode ser letal, que é a da tuberculose. Nós vamos fazer o intervalo e lembrar que a Vilarejo está realmente com um trabalho espetacular em relação aos seus preços. Se você encontrar algum preço menor do que a Vilarejo vende, você vá à Vilarejo, porque a Vilarejo registrou em cartório de que tudo dela tem que ser mais barato e é mais barato. E ela tem feito isso, né? Pessoas que encontrem em algum lugar, quando encontrar, porque a Vilarejo realmente tem um baixo custo operacional e procura passar isso para o seu cliente, você vá à Vilarejo porque ela garante e isso está registrado em cartório. Na Vilarejo, a casa é sua. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco. E hoje, não saia daí, nós estamos conversando sobre um assunto muito importante, que é a questão da tuberculose aqui na nossa região, né, e principalmente na coordenação de prevenção e controle aqui da Prefeitura de Macaé.
Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. A revista Exame comprovou em testes: converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do forno a lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Raio X. Quero chamar a sua atenção da importância desse programa. Nós estamos falando de um assunto chamado tuberculose, uma incidência que existe ainda, infelizmente, em nosso município, em outros municípios. O Brasil ainda tem bons índices altos índices de tuberculose, retornando aí uma doença que já era para ter sido, de certo modo, banida, mas infelizmente o ser humano é que acaba sendo o grande agente, às vezes, do retorno dessas doenças e desses males que poderiam já estar, pelo menos, em níveis bem mais baixos. Mas eu estou conversando com a coordenadora aqui do programa de prevenção e de controle da tuberculose em Macaé. Bem, Raquel, nós vivemos num ambiente que a gente está percebendo cada vez mais como cada um de nós tem que ter assim, uma visão, né, de melhor higiene, de melhor controle, de qualidade de vida, enfim. Todos nós somos responsáveis também nesse processo da melhor saúde, né, da melhor qualidade. Falamos aí do que é a tuberculose, das suas variantes, dos tipos de tuberculose. Você explicou muito bem no primeiro bloco, e que você não é só a tuberculose pulmonar, você pode ter tuberculose de outros tipos,
de tuberculose. Falamos também da questão da vacina, mas em relação ao programa, eu gostaria de conhecer melhor de que forma a Prefeitura está desenvolvendo e trabalhando. Nós somos uma cidade com muita complexidade, né? Nós somos uma cidade que recebe pessoas advindas de todas as partes do país, né? E também de fora do país. Então você tem uma entrada e uma saída que é um controle muito difícil, até epidemiológico. Você, para fazer um controle de epidemias, você numa cidade nômade como a nossa, onde as pessoas ficam algum tempo, vão embora, voltam, né? Você tem mais dificuldade, pelo menos é o que eu imagino, né? Sim. E eu gostaria que o nosso telespectador conhecesse esse programa para que ele possa ter acesso e que ele possa também colaborar quando da presença de um agente ligado ao seu setor. Isso. O programa ele funciona no Centro de Saúde Jorge Caldas, né? Um posto, acho que um dos mais antigos aqui. É uma grande na referência, cidade, né? Nós trabalhamos, ocupamos o espaço físico dentro do Jorge Caldas, né? O nosso programa, ele trabalha lá. Bom, ações do programa, a gente está o tempo todo prestando orientação, trabalhando educação em saúde. Um objetivo nosso agora é descentralizar, é poder estar levando as ações que hoje a gente realiza dentro do programa para as estratégias de saúde da família, né? Para estar cada vez mais próximo do usuário do serviço de saúde. A gente conta com a equipe de médico, assistente social, farmacêutico, todos nós empenhados na busca do sintomático respiratório, que é esse indivíduo que tosse há mais de 3 semanas, é um foco do nosso trabalho, e depois em garantir que o indivíduo que foi diagnosticado com a doença, ele consiga concluir o tratamento, que leva no mínimo 6 meses, né? Essas são as principais ações do programa. A gente recebe demanda espontânea, então qualquer pessoa que tenha os sintomas, né, que o que chama mais atenção para a gente é essa tosse que persiste por 3 semanas ou mais, pode estar indo direto lá no serviço, todo dia de 7 até as 17 horas o nosso atendimento, para estar buscando informação, para ver se não é o momento já de começar uma investigação, né? E qualquer outra dúvida que tiver, caso tenha tido contato com uma pessoa doente. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, eu fui a uma festa, eu fiquei sabendo que uma pessoa que estava lá está tratando tuberculose. Não fique em casa com dúvida, não tenha preconceito, a gente vence o preconceito com a informação. Então pode estar buscando o nosso setor, né, lá no Jorge Caldas, durante esse horário de atendimento, que a gente vai estar recebendo, esclarecendo as dúvidas, quando necessário abrindo a investigação para fechar diagnóstico, para saber se é tuberculose, se não é, encaminhar para o setor que seja pertinente. É o nosso trabalho. E como diz o velho e bom ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Exatamente. Mas em relação ao preconceito, e vai aí uma pergunta da convivência, né? Quando você tem alguém em família, quais são os procedimentos que a família deve ter nessa convivência com uma pessoa que venha a adquirir aí uma tuberculose? Isso. A gente frisa muito a importância da família nesse momento, né? Às vezes a pessoa não tem noção do que é a tuberculose. Quando ela recebe a notícia do diagnóstico, nossa, para ela é uma coisa... Um choque, né? Exatamente. E aí, e agora? Né? A ideia que as pessoas têm da tuberculose ainda é aquela de que pegavam, né, os indivíduos e levavam para os sanatórios aí nas serras, né? Afastavam da família, da convivência na comunidade. E hoje a gente sabe que não há necessidade disso, né? O risco maior é até o momento em que ele não tem o diagnóstico. A partir do momento que ele recebe o diagnóstico e a medicação, a cada dia que passa, as chances dele transmitir a doença são menores. No momento em que a gente descobre um indivíduo doente, a gente convoca toda a família para ser examinada, para saber se houve o risco de alguém ter sido infectado. Quando a gente avalia que a pessoa foi infectada e tem risco para adoecer, a gente tem um tratamento preventivo. Então essa pessoa vai receber uma medicação durante o período de 6 meses, para estar prevenindo que ela venha a adoecer, né? E o apoio da família é fundamental para que ele consiga concluir o tratamento, que leva no mínimo 6 meses. Então, assim, é uma associação de 4 antibióticos no primeiro momento, são medicações fortes que podem ter reação adversa. Então, se ele não tiver esse suporte da família para encarar a doença e para lutar contra ela, provavelmente ele abandona, ele acaba se tornando aquele indivíduo que vai voltar a transmitir a doença para outras pessoas. Então a família está ali para dar um apoio, para ajudar a gente a observar se aquele indivíduo está tomando a medicação da forma adequada, ou se ele está falhando com o tratamento, para não deixar ele abandonar. Então é importantíssimo.
E é isso, quando a gente detecta um indivíduo doente, a gente convoca a família, vê se tem o risco de alguém ter ficado doente ou não. Se tem alguém doente, a gente vai tratar, se não tem, a gente vai prevenir. E a gente vai pedir a eles que se tornem parceiros do programa, né? Os braços que a gente às vezes não tem para estar ali observando a tomada da medicação. E a orientação sobre os procedimentos, como em relação a talheres, copos, como é que funciona isso? Como a gente entende, né, que o bacilo, ele só é capaz de infectar outra pessoa pela via aérea enquanto ele está aqui flutuando, a partir do momento que ele deposita sobre a superfície, ele já não tem mais o poder de estar entrando no organismo. Perfeito. Então não há necessidade de separar o copo. Antigamente tinha essa coisa, separa tudo, não é? Exatamente, porque as pessoas não entendiam muito bem qual era o processo. E hoje a gente tem esse conhecimento, então a gente orienta para as pessoas, olha, não separa nada, não há necessidade, lavou com água e sabão, o talher, o copo, acabou. Então assim, enquanto a bactéria ela está aqui na superfície, ela não representa esse risco, né? O risco é enquanto ela está aqui no ar flutuando. Agora, há uma necessidade desses pacientes terem também uma orientação nutricional? Há um acompanhamento multidisciplinar? Sim. Ou é só o médico que... É característica da doença o emagrecimento, né? Além dessa tosse, que pode persistir por 3 semanas ou mais, o emagrecimento, a febre vespertina, aquela que acontece no finalzinho da tarde, às vezes ela não é uma febre alta, às vezes o paciente nem usa o termômetro para medir, né? Ele relata que ele tem um calafrio. Nossa, eu percebo que quando começa a escurecer eu tenho uns calafrios, eu acho que eu tenho febre nesse momento. É a característica, essa febre no final da tarde, um suor intenso durante a noite, né? Assim, não é aquele suor do calor da nossa região, ele ultrapassa, ele é daquele que a pessoa tem necessidade de trocar a roupa, né? Um suor intenso. A sudorese noturna também é característica da doença. Então, esses são os sintomas gerais, né? Às vezes a pessoa fica realmente muito emagrecida. Então, assim, eu já acompanhei pacientes, homens de 1,80 m, pesando 40 quilos. Então tem que ter um acompanhamento nutricional. Exatamente. Nesses momentos em que o emagrecimento foi severo, a gente orienta, consulta com o nutricionista e aí a nutricionista, quando necessário, entra com um suplemento. Bem, em relação às mães que estejam amamentando? Isso. A medicação, ela já é pronta para todos. Então, caso esteja gestante, ela pode fazer uso da medicação sem risco para o bebê. Caso ela esteja amamentando também. E aí os cuidados que a gente tem com a pessoa que amamenta, né, com a mulher que está nessa fase de lactação, ela utilizar a máscara enquanto ela está amamentando o bebê. Né? O ideal é que a gente descubra a doença antes dela ter o bebê. A partir do momento que ela é diagnosticada depois, pode ser que a gente tenha que, inclusive, fazer profilaxia para esse bebê, caso ele tenha sido exposto já, né, à bactéria. Essa é uma observação importante, né? Então, mães que estão tossindo, utilizar a máscara, buscar saber qual é a causa da tosse, porque pode ser tuberculose, sim, né? Bem, nós vamos continuar falando sobre esse tema importante. Você, telespectador de Macaé, Rio das Ostras, que esteja nos assistindo, prestem bem atenção ao que a coordenadora do programa de prevenção e controle da tuberculose aqui em Macaé está colocando. E lembrar também que nós temos aí uma parceria com o Posto Modelo. Você que gosta de colocar vários combustíveis no seu posto, no seu carro, você tem lá no Posto Modelo combustível, gasolina, álcool e o gás. Então você tem no Posto Modelo Ipiranga, vá no Ipiranga que você vai encontrar toda uma gama de combustíveis, também para você fazer a higienização do seu carro, a limpeza do seu carro. Você pode também estar trocando o óleo do seu carro. Você tem as lojas AM, PM e tem também um restaurante sensacional lá no Posto Modelo Ipiranga, que fica ali no Complexo da Ajuda, ali no trevo entre a linha azul e a Avenida Industrial. Eu volto daqui a pouco, eu volto já. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante.
A revista Exame comprovou em testes. Converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente. GNV, gasolina e etanol. Troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor. Lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco. E a partir das 18 horas, pizzaria do forno a lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Olá, telespectador. Nós hoje estamos falando sobre uma questão importante, questão de saúde. Nós estamos falando ainda de problemas de tuberculose em nosso país e também, por que não, na nossa região, que tem uma incidência de pessoas que vêm de todas as partes e a gente acaba sendo uma população também vulnerável à criação desse ambiente da transmissão ainda da tuberculose. Mas eu gostaria de perguntar à coordenadora do programa os números, as informações que se tem aqui em Macaé para que o nosso telespectador tenha uma noção disso. Isso. A gente tem em torno de 150 casos por ano, né? Registrados, às vezes um pouco mais, mas a gente entende também que, de acordo com o número de habitantes na cidade, a gente ainda tem alguns casos que a gente precisa encontrar. Que às vezes não chegam na estatística. Não chegam a receber um diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem um número de abandono significativo e a gente está trabalhando para diminuir esses números, aumentar o nosso número de cura. A gente precisa entender que a gente está dentro de um estado em que a incidência é altíssima, né? E Macaé não foge disso, a gente está inserido nesse contexto. E a nossa grande dificuldade são essas peculiaridades da cidade. A gente recebe o tempo todo muita gente de fora, muita gente de passagem, e isso às vezes dificulta um pouco o nosso trabalho, porque ele é um tratamento e até o controle, longo. Né? Exatamente. É um tratamento que leva 6 meses. Então, às vezes, no meio desse caminho, a gente perde esse indivíduo em tratamento, porque ele precisa regressar à cidade de origem, ou porque ele foi transferido na empresa para São Paulo, para um outro município. Isso dificulta um pouco esses números, né? Para a gente alcançar esse número maior de casos concluídos por cura, e diminuir o nosso número de casos de abandono, que é a grande intenção do programa, né? O diagnóstico precoce também, e alcançar esses casos que as estimativas mostram pra gente que ainda não foram diagnosticados. São pessoas que estão tossindo e ainda não receberam um diagnóstico.
Qual o índice de mortalidade no Brasil da tuberculose? Isso. O índice de mortalidade no Brasil é de 2,2 para cada 100 mil habitantes. Esse é o dado nacional. Quando a gente pensa no estado do Rio de Janeiro, esse número já aumenta bastante. No estado do Rio de Janeiro, o risco de morte por tuberculose é de 5 para cada 100 mil habitantes. É mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Do nível do coeficiente nacional de mortalidade nacional, exatamente. O que é atribuído isso? Por que acontece mais casos no Rio de Janeiro? Há algum estudo nesse sentido? Isso, eu acredito seja a associação de vários fatores, socioeconômico, das aglomerações. A gente pensa em comunidades, por exemplo, como a Rocinha, né? E aí a gente vê toda a questão ventilatória, não existe, é complicada a situação. E isso favorece a infecção. Então é uma grande associação de fatores, né? A questão do HIV, depois que a gente teve o boom do HIV também, o número de casos de tuberculose aumentou. E aí a gente pensa nesses grandes centros como referência para o tratamento. Então a gente vai juntando tudo isso e aí a gente vê esse número, né? No estado do Rio, que é gritante, é maior do que o número nacional, né? É o estado com maior número, com maior incidência. Hoje no estado do Rio de Janeiro a incidência é de 68 para cada 100 mil habitantes. Significa que dentro de 100 mil habitantes, 68 pessoas vão adoecer de tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Gente, isso é um número muito preocupante. É um número alto. São 4,5 mil mortes por ano no país. Eu estou um pouco alarmado aqui com esse número. São 70 mil casos por ano, em torno disso. Em 2016, acho que foram 67 mil novos casos no país. Então a gente pensa que a tuberculose é uma doença do passado, mas não é. A gente convive com essa bactéria há muitos anos e a gente ainda está perdendo nessa briga. E o que eu acho que, para mim, né, é um grande problema é pensar que é uma doença tratável, que tem cura e que ainda leva tantas pessoas a óbito, que ainda adoece tantos adultos em fase produtiva. E é assim, pensar que tuberculose não existe é dar brecha para que isso permaneça, né? Para que esses números continuem assim tão gritantes. O pacto é de que até 2035 a gente consiga acabar com a epidemia de tuberculose, né? Que a gente consiga reduzir... Nós estamos vivendo uma epidemia, então, de tuberculose. Sim, uma epidemia a nível mundial, assim. Outros países também enfrentam essa desafio. situação. Nós somos o 20º, se eu não me engano, né, na colocação. O primeiro seria o que tem o maior número de incidência, o maior número de casos, a maior carga. Uhum. Nós ocupamos o 20º lugar nessa lista. Que é um número importante, né? Sim. E o pacto é esse, que até 2035 a gente consiga baixar para 10 casos para cada 100 mil habitantes. Isso seria, a gente sairia desse quadro de epidemia, né? A gente teria um controle da doença. É o nosso objetivo. E aí a gente pensa que cada uma pessoa tem responsabilidade para a gente alcançar esses números, né? Tendo esses cuidados. Então, para o indivíduo que tosse, buscar o atendimento, tapar o nariz e a boca quando tosse, para evitar lançar a bactéria no ar, caso ele esteja tossindo de tuberculose. São pequenas ações, são pequenos hábitos que vão significar muito dentro de um contexto nacional, né? São pequenas coisinhas que somadas vão ajudar a gente a alcançar essa meta de 10 casos para cada 100 mil habitantes. O que a coordenadora falou até com muita educação é que é preciso realmente que a gente tenha essa disciplina ao tossir, né? Aquele famoso lencinho de papel, né? Descartar, não escarrar no chão. Né? A gente ainda vê muitas pessoas escarrando no chão. Exatamente. Isso. A bactéria está ali naquela secreção e aí quando secar a parte líquida, fluida, né? E vem o vento, suspende e ela sobe no ar. Exatamente. Bem, como é que é a vida do pós-tratamento? Bom, quando a gente consegue diagnosticar precocemente, as lesões são menores, né? Menos extensas. Quando o diagnóstico ele já vem um pouco tardio, essas lesões podem se tornar sequelas, né? Então esse indivíduo às vezes vai levar cicatrizes ali no pulmão para o resto da vida. Durante o tratamento, assim que iniciado, ele já volta a uma rotina normal, né? Uhum. A nossa grande preocupação é com a questão da transmissão. Então, enquanto ele ainda transmite a doença, que ocorre até em torno de 15 dias após o início do tratamento, mas que só pode ser confirmado com a baciloscopia, né? Uhum. Então, após 15 dias, a gente repete o exame para saber se ele ainda transmite ou não. Caso não, e ele esteja em bom estado geral, ele pode voltar à rotina normal, ele pode voltar ao trabalho,
normal, né? Ele vai tomar medicação em casa, não existe mais essa necessidade. Então, depois do tratamento... Ele fica curado? Ele fica curado, exatamente. E ele pode voltar a reincidir? Sim, pode voltar a reincidir, tá? Ou por tratamento inadequado, não fez o tratamento da forma adequada, abandonou e aí continua doente e depois de alguns meses volta a ter os sintomas. Ou às vezes ele recebe alta por cura, passam algum tempo e ele é infectado novamente. Diferente de outras doenças que uma vez que a gente tem contato com ela, a gente cria o anticorpo e a gente não desenvolve mais, a tuberculose não. Ele pode mais tarde vir a ser infectado novamente e aí por características do corpo, da imunidade, enfim, isso ainda está sob estudo, né, para ser definido, ele pode vir desenvolver a doença novamente. Me ocorreu aqui uma coisa que é muito comum a gente ver ainda, infelizmente, que são os copos de vidro para servir café. Né? Você vai a alguns lugares, as pessoas... E às vezes a higiene desses copos não são as melhores. Passa ali, sacode. O copo pode ser uma pessoa que bebe num copo, que o copo está mal lavado. Há possibilidade de transmissão? Não, ela só consegue entrar no nosso organismo através da via respiratória. Né? Então não há essa possibilidade. Aquele que está depositado ali, mesmo que tenha sido feito, né, de forma inadequada, a higienização, ele já não representa tanto risco. Para esse tipo Óbvio, para tuberculose, mas a gente tem que pensar em outras... Para esse tipo de bactéria, claro. Senão daqui a pouco ninguém vai lavar copo, né? Não, tem outros vírus, enfim, até mesmo a cárie, né? A gente às vezes vê a mãe soprar a colher para esfriar o alimento, para fornecer ao bebê. Então, assim, tem outras coisas que a gente deve pensar. Na questão da tuberculose, não vai ser significativo, né? Mas para outras questões a gente tem que pensar também. Bem, quero agradecer aí mais uma vez também, sempre que nós solicitamos aqui, utilizamos aqui essa área da Todeschini, esse espaço aqui. Nosso muito obrigado ao Rodrigo, ao gerente aqui da loja da Todeschini, que fica aqui na linha, aqui exatamente na Praia Campista. Nosso muito obrigado por estarmos aqui gravando o programa Raio X aqui nessas instalações, que a gente sempre é muitíssimo bem recebido. Quero lembrar a você também que nós temos um parceiro extraordinário, que é o pessoal do GNV e companhia. Você que quer fazer o seu carro também a gás, procure lá na Avenida Ayrton Senna. O Moisés, ele, a esposa dele, Dona Ivanete, são um casal extraordinário, eles estão extremamente competentes, entendeu? O Moisés e Dona Ivanete dão atenção total e você vai ter uma conversão do seu carro a gás perfeita, né? Porque eles trabalham com seriedade. Eu fiz a conversão no meu carro e estou satisfeito da vida. Além de economizar 75% no IPVA, a redução do consumo do combustível foi da ordem mais ou menos de 50%. Eu posso testemunhar isso na utilização com o meu veículo. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco na TV Litoral. Famoso em Macaé pela tradicional comida mineira, o Paiol de Minas, que tem a direção gastronômica da chefe Silvana Gonçalves, apresenta todos os dias um cardápio variado, a quilo e à la carte. Um ambiente para você, sua família e seus amigos curtirem momentos de bem-estar. No Paiol de Minas, você ainda tem festival de petiscos e caldos, aquela pizza feita com produtos fresquinhos e uma massa incomparável. Paiol de Minas, na Aroeira, onde a sua companhia é o mais importante. A revista Exame comprovou em testes: converter o seu carro para gás natural veicular é compensador. Além de menor gasto com combustível, você ainda tem 75% de desconto no IPVA. Em Macaé, a GNV e CIA tem uma equipe de profissionais capacitados para instalação e manutenção do kit gás, utilizando os melhores equipamentos do mercado. A GNV e CIA tem registro no Inmetro e você ainda pode pagar em 6 vezes sem juros. Venha nos conhecer na Avenida Evaldo Costa, 775 Soimar, em Macaé. GNV e CIA, serviços de qualidade. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
Hotel Busque, em Friburgo, com estrutura diferenciada. 150 mil metros de área verde. Bar e restaurante com culinária nacional e internacional. Música ao vivo, cervejas artesanais da região, próximo ao polo de roupas íntimas. Oferece área de lazer para adultos e crianças, passeios e trilhas, recreação infantil, quadras de esportes, city tours. O Busque Hotel tem centro de convenções para eventos sociais e corporativos, programações especiais para todos os fins de semana. Hotel Busque, a sua casa na Serra. Aqui tem Posto Ipiranga com selo ecoeficiente, GNV, gasolina e etanol, troca de óleo com checagem gratuitas de 15 itens de motor, lavagem de carros. Aqui tem loja de conveniência, padaria, exclusiva Beer Cave, restaurante com almoço, self-service com churrasco e a partir das 18 horas, pizzaria do Forno a Lenha e petiscaria com cerveja super gelada. Aqui tem qualidade e o maior mix de produtos da região. Aqui tem o Shopping Serviços Modelo, no Trevo da Ajuda, entre o aeroporto e o futuro Porto de Macaé. No início desse ano, registramos em cartório compromisso público vilarejo de menor preço. Através dele, a Vilarejo garante que seus clientes comprem produtos sempre com o menor preço do mercado. Só a maior rede de lojas de material de construção da região pode garantir isso. Ao comprar muito, negociamos melhor para vender sempre mais barato. Esse é o compromisso público da Vilarejo com você. O menor preço garantido ou a diferença de volta. Olá, telespectadores. Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu chamo muito a sua atenção, você que está nos acompanhando, você que chegou agora, depois podem procurar esse programa lá no YouTube, programa Raio X, com a Raquel Lima, que é coordenadora do Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose aqui em Macaé. Programa importante, onde ela está elucidando todas as questões ligadas a essa, que já é uma epidemia no Brasil e grande parte do mundo ainda não conseguiu extinguir, né, esse problema de saúde pública muito grave, extremamente grave. Os números que nós ouvimos aqui são números realmente que nos preocupam e devem nos preocupar a todos vocês, principalmente aqueles nossos telespectadores que acompanham aqui o nosso programa. Se você tem alguém aí na família que está com tosse, alguma coisa nesse sentido, chame a atenção da pessoa para que ela procure um programa instalado no seu município. E aqui em Macaé, o programa fica mais uma vez para a gente informar o nosso telespectador. No Centro de Saúde Jorge Caldas. Então, lá você vai receber toda a atenção e vai poder, então, ter a certeza se você está ou não, se essa tosse sua que passou dos 15 dias, né? Isso. Bem, vamos falar do tratamento. A gente percebe que o tratamento é um tratamento que exige muita disciplina, Sim. que existe muita vontade, porque a pessoa vai estar, a pessoa às vezes não tem consciência de que ele está lutando entre a vida dele e a morte. Exatamente. Né? Porque se você não fizer o tratamento com eficácia, ele não vai ter o resultado que se espera e automaticamente essa volta ao problema pode ser mortal. Exatamente. Bom, a tuberculose é uma doença que leva à morte, mas que tem tratamento e cura. Então, fundamental que a gente faça o tratamento. Queremos reduzir esse número. O tratamento é difícil, Raquel? O tratamento é um pouco complicado porque ele é um tratamento de 6 meses e as drogas são drogas fortes, são antibióticos, são associação de antibióticos, podem ter efeitos colaterais, o que dificulta um pouco a adesão. Mas a nossa maior dificuldade é que assim que o indivíduo inicia o tratamento, cerca de 60 dias após, ele já está se sentindo bem, ele já não tem mais sintomas. E aí nesse momento ele acha que ele está curado, mas ele não está. Ele acaba parando. Ele acaba parando o tratamento porque ele sente logo de imediato essa melhora. E aí o risco de quando ele abandona é que, óbvio, ele ainda não está curado, ele mais tarde vai voltar a manifestar os sintomas. E além disso, ele pode ter selecionado, assim, com o uso irregular da medicação, as bactérias resistentes para viver no organismo dele, que é um problema que a gente enfrenta hoje. É a tuberculose multidroga resistente. As melhores drogas que a gente oferece ao indivíduo logo no primeiro tratamento, para que ele alcance a cura dentro desses 6 meses. Mas caso ele venha
a fazer esse tratamento de forma intermitente, irregular, toma medicação, falta ou abandona no meio do tratamento, ele está sob o risco de desenvolver bactérias resistentes, né, de selecioná-las ali dentro do organismo dele. E aí essas principais drogas, que são as mais eficazes e que fazem um tratamento menos longo, né, apesar de ser 6 meses, a outra opção seria um tratamento de 18 meses. Então, ele se coloca sob esse risco. E aí depois é difícil para que a gente alcance também a cura, porque as outras drogas, elas já não são mais tão eficazes. O tratamento é por um período 3 vezes maior, então de 6 meses para 18. Esse indivíduo, ele já transmite a doença de uma forma resistente, então eu vou ter aquelas pessoas que vão ser infectadas por essas bactérias que já são resistentes. Tudo isso dificulta o controle da doença, né? Porque eu acabo gerando casos de tuberculose para os quais eu ainda não tenho um tratamento que seja tão eficaz quanto esse primeiro que a gente oferece. Bem, veja você que realmente há uma preocupação de você fazer todo o tratamento, né? Sim. Agora, em relação assim, aos índices de resultado aqui do nosso Centro de Controle e Prevenção, qual é o índice que se tem atingido aí nesse grupo anual aí dos 150 mais ou menos em média de cura? Está lutando para melhorar os nossos números, né? Os números de cura ainda são maiores do que os números de abandono. A gente vive uma realidade de muitas transferências, justamente por essa característica do nosso município, né? Dessa população flutuante. O senhor começa tratamento, aí é transferido, tem que Exatamente. Ou regressa à cidade de origem, porque já chega na cidade doente, né? E aí não consegue se estabelecer, porque não consegue emprego, e aí acaba retornando para a cidade de origem, onde a família tem, né, um suporte para poder dar continuidade. Então, assim, a gente está focando muito na busca do sintomático, na educação em saúde, alertando as pessoas sobre a realidade da tuberculose no nosso município, para que a gente consiga aumentar o número de casos por cura, fazendo aqueles que já foram diagnosticados entenderem a importância de levar o tratamento até o final, né, sobre esses riscos da droga, de ficar resistente às medicações, e também para a gente alcançar esses casos que ainda não foram diagnosticados, essas pessoas que estão tossindo e estão transmitindo a doença para outras, para que a gente melhore o nosso número de cura e diminua o nosso número de abandono. É o grande objetivo do nosso trabalho. Há de se ter cuidado também para o trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, alguém vê alguém tossindo, não ficar apavorado também, né, e discriminar as pessoas, né, tem que ter esse cuidado, né? Isso. Agora, a crise econômica, ela talvez impacte um pouco também essas questões, sim, né? Porque né? Não adianta, a pessoa desempregada, né? Às vezes tem famílias, às vezes tem pessoas que têm os 2 desempregados. Eu acho que esse é um ano, esse é um período que talvez a guerra, a batalha seja maior, Isso, né? todas essas questões fazem a gente, né, pensar em estratégias para a gente conseguir manter tudo isso sob controle, com certeza, né? Com o aumento do desemprego, a gente tem aumento da violência, de uma série de outros fatores, e com certeza isso vai impactar nos nossos números com relação aos casos de tuberculose. Como é que estão as pesquisas em relação aí à tuberculose? Existem centros mundiais e centros nacionais que estão aí ainda nessa luta de tentar... Com relação às medicações, né? Já que a gente enfrenta esse caso da tuberculose multidroga resistente e extremamente resistente, que foram esses pacientes que já passaram por esse tratamento multiresistente e faliram. Então, eles são considerados XDR, né? São extremamente resistentes, não existe ainda um tratamento específico para eles. São pessoas que ficam só sobre um controle, para que elas não transmitam para outras pessoas, mas elas permanecem doentes. Então, assim, é uma questão muito delicada. Então, se estuda bastante, se pesquisa bastante com relação às drogas mais eficazes, com menos reações adversas, que encurtem ainda mais o período de tratamento. O objetivo todo é a gente criar todo um aporte para que esse indivíduo consiga realizar o tratamento dele sem dificuldades e receba alta por cura, né? Então, assim, no nosso município, quando a gente recebe um indivíduo sob suspeita, todos os exames para diagnóstico são feitos na rede municipal. Ele vai receber, a gente vai orientar e encaminhar para os serviços. Então, a medicação é gratuita, a consulta é gratuita, até mesmo como uma forma de controle da doença. Se a gente começasse a espalhar essa droga que a gente utiliza para tratamento e ela tivesse disponível na farmácia, aquele indivíduo que tosse, ele iria lá, ia comprar o remédio, ia tomar de forma inadequada, sem um diagnóstico, e aí a resistência à medicação e a falta se de tornaria controle um problema também, né? ainda maior. Exatamente. Então, assim, tem toda essa estrutura
para favorecer o indivíduo doente, para que ele consiga tratar e curar, né, na questão do aporte de consultas, de exames, tudo isso é o nosso trabalho, né? E da conscientização daquele que está doente, de fazer o tratamento da forma adequada, e daquele que tem o sintoma de buscar a unidade de saúde mais próxima para receber o diagnóstico de tuberculose ou não. O que não pode é ficar em casa tossindo sem saber por quê. Dá para perceber que efetivamente a tosse é o grande sintoma, né? A tosse mais de 15 dias preocupa muita gente porque a forma pulmonar bacilífera e a laríngea são as formas transmissíveis, né? Então, além da gente ter um indivíduo doente sem tratamento, com risco de adoecer até a morte, a gente ainda tem um indivíduo que dentro de um ano vai infectar cerca de 10 a 15 pessoas, caso não receba tratamento. Daí a gente foca tanto na questão dessa tosse. É um sintoma que é preocupante, é um dos sintomas gerais da doença, né? Lembrando dos outros sintomas, do cansaço, emagrecimento, febre no final da tarde, o suor intenso durante a noite. Temos que estar alerta a todos eles. Bem, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho certeza que os telespectadores que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir através das redes sociais, através da nossa página no Facebook, programa Raio X, e também no YouTube, poderão aí ter um conhecimento mais aprofundado desse grave problema, desse grande problema que é ainda no mundo e necessariamente também Macaé passa por isso, que é a questão da tuberculose. Quero agradecer a Brasil Salads, que gentilmente sempre envia para a gente, através do Eric, aí uma cesta de fruta para os nossos convidados, aquele que nós entrevistamos, e a senhora acabou de ganhar agora também uma cesta aí do Brasil Salads, que vai inaugurar daqui dentro de alguns dias, né, uma nova loja ali no bairro da Glória, num local extraordinário, com um grande estacionamento, uma loja modelo, né? Um abraço, Eric, obrigado por essa colaboração, essa gentileza que você faz ao programa Raio X e aos nossos convidados que enviando sempre uma cesta de frutas. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Eleitoral. Obrigado e até lá.